Fala, minha tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo. Hoje trazendo palpites e análises para vocês da nossa querida quarta-feira de Copa do Brasil, rapaziada. Tem bons jogos aqui da Copa do Brasil. Separei ao total 7 jogos e vou trazer uma análise completa, tá? De gols, escanteios, cartões, handicap, tudo que vocês têm direito de fato aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo, se você estiver chegando agora, deixa o like caso você goste desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo. Se inscreva também no canal se não for inscrito, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E ativa o sininho. Por que eu falo para ativar o sininho? Porque assim que eu posto o vídeo, você recebe em primeira mão. Então quem chega cedo, bebe água limpa. Às vezes eu tô com uma cotação 1,40, assim que eu gravo o vídeo, essa cotação tá 1,40. Se vocês deixarem para assistir o vídeo 10 horas depois, talvez não esteja mais nessa cotação, por causa da liquidez do mercado. Então, se eu fosse você, eu ativava a notificação justamente por esse motivo, tá? É isso então, sem muita enrolação, sem muito papo, bora lá, roda a vinheta, vamos analisar os jogos da nossa querida quarta-feira. Bom, minha tropa, eu vou ser direto e reto hoje com vocês, tá? Eu não vou trazer aí a planilha está na descrição do vídeo para vocês olharem com calma aí os resultados, como é que tá sendo o nosso desempenho. Então, a planilha dos dias anteriores, né, onde eu mostro os greens, os reds, eu contabilizo tudo que eu faço aqui para vocês. Então, para quem quiser assistir e olhar essa planilha com um pouco mais de calma, link na descrição do vídeo. Vamos começar então aqui pelo primeiro jogo da Champions League qualificação, tá? A gente tem a equipe do Feyenoord enfrentando o Fenerbahçe. Jogaço, hein? Jogo muito bom. Jogo, para mim, para over em 1,5, por exemplo. Muito fácil de acontecer por causa da probabilidade aqui e principalmente da média de gols das equipes. De um lado a gente tem o Feyenoord, que é o favorito no modo de 2,15, vindo de 4 vitórias e uma derrota. Desempenho muito bom. Mesma coisa do Fenerbahçe, tá? Vem de 4 vitórias e uma derrota, só que não é o favorito. Tá numa cotação 3 para vencer. Para mim aqui, como eu falei, para não se expor diretamente em resultado final, a melhor das opções para mim, Léo Freitas, que faz mais sentido, seria o over 1,5, pegar pelo menos 2 gols. Por quê? A média de gols das equipes, tropa, ela é boa. 2,1 do Feyenoord contra 2,6 do Fenerbahçe. Pode observar aqui que até o ambas, 70% de chance de acontecer. Jogos sem marcar, apenas 10% dos jogos do Fenerbahçe eles não marcam e 20% do Feyenoord, ou seja, a gente tem muita chance realmente de ver um jogo para gols. Over 1,5 pela média aqui, a gente vê que passa com tranquilidade, a média das equipes entre gols marcados e gols sofridos passa de 3, então alta probabilidade da gente observar um over 1,5. Over 2,5, aqui está dizendo que tem valor, hein? A 1,65. O over 1,5 também, obviamente, vai ter valor, se o over 2,5 está, o over 1,5 também. Mais de 1,5 gols, está na faixa de odds de 1,20, tá? Mas eu encontrei a 1,25 mais ou menos. Eu indicaria para vocês esse cenário também. Escanteios, eu já vou para um jogo mais under, tá? Eu já vou explicar os motivos. O menos 10 está pagando 1,66. Eu iria para menos 12, menos 13. Por quê, Léo? Vamos observar aqui para vocês, ó. Meu mouse está travando. Aqui, ó, em escanteios, tropa, a gente tem um Feyenoord que produz 4,6, Fenerbahçe que produz 4,5. O total da média de escanteios das equipes não é muito alto. Então eu acho que por esse motivo, menos 13 acaba valendo a pena. São equipes que tocam muito a bola, então isso pode ajudar no under 13. E cartões. Cartões a gente tem aqui um Feyenoord, né, que produz um cartão, enquanto o Fenerbahçe produz 2,2. Pela média do juiz, que é de 4,8, eu acho que ambos levam cartão, é válido. Um cartãozinho de cada lado, muito provável de acontecer. Próximo jogo a gente vai para nada mais nada menos que Atlético Mineiro enfrentando o Flamengo. E tem super odd neste jogo, tá? Um golzinho aí no jogo, tá pagando odd 11, uma cotação 11, para sair pelo menos um gol no jogo, tá? São para novos cadastros, para quem tem interesse na esportiva. Vou deixar o link no comentário fixado, tá? Vão no comentário fixado, vai ter o link dessa super odd. Eu não sei qual que é o valor, eu consegui informações ali que o mínimo, o máximo aí é R$10, mas pô, você coloca R$10, volta 100 e 111, né? Então é uma odd 11. Vale a pena a gente entrar aí com que seja R$10, já é um valor que é considerável, tá? Só que eu sei também que quanto mais pessoas entrarem nessa super odd, menor vai ficando o valor. Então se eu fosse você, como eu tô postando o vídeo mais cedo, já corre e já faça, se você quer pegar essa super odd, tá? É uma odd 10, então vale a pena a gente fazer. É uma odd 10? Não, uma odd 11, acima de 10. Então vai estar no comentário fixado o link para vocês fazerem, tá? Vamos lá, Atlético Mineiro enfrentando o Flamengo. Aqui é o segundo jogo, né? Porque o primeiro jogo o Galo venceu fora de casa.
o Flamengo. O Flamengo tava com um time misto, mas mesmo assim o Atlético Mineiro jogou muito bem. O que é que eu vou entregar para vocês aqui? Eu acho, sinceramente, que não vai ser um jogo para muitos gols. O menos de 3,5 acaba tendo muito valor. Por quê? O Galo não vai dar brecha pro Flamengo, acho. O Galo vai jogar mais recuado. Vai jogar sobre a pressão do Flamengo. E vai tentar utilizar dos contra-ataques para talvez ampliar a vantagem. Porém, eu acho que ele vai segurar muito bem o primeiro tempo. Então, se o primeiro gol demorar a sair, o under 3,5 vai ter muito valor, tá? Vai ter muito valor. E a gente tá jogando com o tempo. Então, eu acho que o cenário ideal seria esse, tá? De um lado a gente tem um Flamengo que produz 1,6 gols, do outro lado a gente tem um Galo que produz 2,6. Aqui pela média do Flamengo a gente vê que o menos de 3,5 acaba tendo muito valor, tá? Qual que é a faixa de odd, Léo? Tá próximo a 1,20. Eu encontrei aqui, ó, menos de 3,5. Aqui tá dizendo que tá 1,16, mas não está, tá? Eu encontrei a 1,20, se eu não me engano, na Betano. E na Estrela Bet tá 1,18, que também é uma boa odd pra gente trabalhar. Dá pra montar um bilhete personalizado bacana. Seria basicamente isso nesse jogo. Não vou me expor muito para outro cenário, tá? Escanteios, a gente tem aqui um Flamengo que produz 5,8, um Galo que produz 7,9. Jogo para escanteio, o Flamengo precisa ir para cima, pode produzir bastante canto. Então eu vou para mais de 7 no total. E cartões a gente tem um Galo que produz 2,3, um Flamengo que produz 1,9. Mais de 3 cartões, eu acho que pode ser um jogo faltoso, tá? Querendo ou não aqui, é o jogo da volta da Copa do Brasil, então o Galo tem que se defender muito bem, pode fazer muitas faltas, né? E consequentemente tomar bastante cartões amarelos. Então eu vou para mais de 3 pelo menos. Quero me arriscar um pouco mais, Léo, vai para mais 4. Vamos continuar aqui pela Copa do Brasil, porque a gente tem Bragantino enfrentando o Botafogo. O Botafogo passou o carro no Bragantino no primeiro jogo, venceu por 2-0. Bragantino vem como favorito, com uma odd 2,55, Botafogo numa odd 2,80. Tem um equilíbrio nas odds, né? É um jogo que eu também acho que vai ser muito equilibrado. O menos de 3,5 para mim tem valor, até o menos de 2,5, porque o Botafogo já tá com a faca e o queijo na mão. É 2 gols de vantagem. Então, para eles perderem esse jogo aqui é praticamente impossível. Para garantir, qual que é a melhor das opções? Handicap asiático, mais de 1,0 para o Botafogo. Para mim é o melhor palpite. Significa o quê? O Botafogo pode ganhar, o Botafogo pode empatar e o Botafogo pode perder por 1 gol de diferença que vai reembolsar. A gente só toma head se o Botafogo perder por 2 gols ou mais. Um cenário que eu não vejo, tá? Porque eles estão com a faca e o queijo na mão, eles sabem que os 2-0 é uma boa vantagem, eles vão tentar segurar. Então eu trabalharia nesse handicap asiático. Qual que é a odd, Léo? 1,23. 1,23. Para mim tá valendo muito a pena, tá? Cenário de gols aqui, se a gente observar, fica bem baixo também. É interessante um under 3,5. Eu não sei quanto é que tá a odd, mas eu acho que tem valor. Deixa eu dar uma conferida aqui. Se tiver pagando aqui 1,16, vai estar melhor nas casas de apostas. 1,22, cara, menos de 3,5. Tá excelente. Vocês vão encontrar na faixa de odd de 1,25, 1,26. Para mim tá muito bom também, porque eu não vejo o Botafogo se expondo tanto ao jogo pela vantagem, tá? Cartões, de um lado a gente já falei escanteios, né? Escanteios não? É mais 7, tá, tropa? A gente tem uma média aqui das equipes que passa de 10. Então, por esse motivo, eu vou para mais de 7 escanteios. E cartões, ambos levam 2. Por quê? Aqui na média das equipes é isso. Pelo menos 2 cartões de cada lado, na média, acontece. É um jogo decisivo, jogo da volta. Então, os nervos ficam mais à flor da pele, né, rapaziada? Como a gente disse. Sendo assim, eu vou para ambos levam 2 cartões ou mais, tá? Tem que sair 2 cartões ou mais de cada lado. Próximo jogo, a gente vai para Atlético Paranaense enfrentando São Paulo. Jogo às 7h30 da noite. De um lado a gente tem Atlético Paranaense no mod 2,62. Do outro lado a gente tem o São Paulo a 2,80. São Paulo estava vencendo por 2-0, deixou o Atlético Paranaense meter um gol. Complicou um pouco o cenário da volta. Se fosse 2-0, estava um pouco mais lindo. Mas mesmo assim, eu vejo o São Paulo como favorito a classificar, tá? A passar de fase. A gente sabe que o Atlético Paranaense está na Série B, o São Paulo está na Série A. Vem jogando bons jogos, venceu o Internacional no último jogo, meu Colorado. Então, eu acredito sim que o São Paulo tenha total condição de passar. Para o São Paulo classificar, tá pagando 1,25. É uma odd muito boa, tá, tropa? É uma odd boa que, para mim, realmente é a favor do favorito. A gente observa que a média do São Paulo em gols é melhor que do Atlético, de gols sofridos também é um pouco melhor, então acredito que aqui o São Paulo classifica, tá? A 1,25 vai ser a principal recomendação. Escanteios, Léo, a gente tem de um lado um Atlético Paranaense que produz 7,4, do outro lado a gente tem um São Paulo que produz 3,5. Eu vou para mais de 7,
tá? Passa disso. A média do Atlético, por exemplo, é acima de 10 e do São Paulo é acima de 9. Então, mais de 7, acho que é uma linha interessante, ainda mais visando que o Atlético Paranaense joga em casa, tem uma média alta de escanteios e precisa buscar o resultado. Então, pode fazer mais cantos por esse motivo. E cartões. Cartões, vamos lá, rapaziada. A gente tem um Atlético que produz 1.5, um São Paulo que produz 2.1. O melhor dos melhores cenários, eu acho que é mais de 3 cartões, que é uma linha tradicional aqui, que a gente observa que na média das equipes ela pode passar. A média do Juizão aqui, como a gente confere é de 4.2 cartões, então pelo menos 4 eu acredito que é provável acontecer. Próximo jogo também pela Copa do Brasil, a gente tem aqui Retrô enfrentando o Bahia. Para mim, direto e reto, tá? Direto e reto. Primeiro jogo foi 5 gols. Esse jogo também tem tendência a ser aberto. O Retrô foi em busca do jogo do Bahia. Agora, jogando em casa, precisa se expor mais ainda ao resultado. Quando duas equipes vão em busca, o que acontece? Dá mais margem para erro, porque, por exemplo, o Bahia pode jogar nos contra-ataques, então tem tendência a ser um jogo mais aberto dos dois lados, quando um dos adversários precisa buscar o resultado, precisa buscar o jogo. Quando isso acontece, a gente tem um jogo com mais intensidade e probabilidade de gols. Sendo assim, eu acho que o over 1,5 é o melhor dos cenários, é o melhor dos palpites. Sem contar, né? Sem contar que bateu no primeiro jogo tranquilamente esse cenário. Foi 3-2. Muito provável que a gente veja um jogo para gols também, tá? Pela média aqui, a gente vê que a probabilidade não é muito alta. Mas pelo que aconteceu no último jogo e por justamente o Retrô precisar se expor ao jogo do Bahia, eu, Léo Freitas, vou me arriscar no over 1,5. Vou me arriscar. Tá com uma ótima odd, pagando 1,28 aqui. Vocês vão encontrar nas casas de apostas até 1,35. Uma excelente odd para bilhete personalizado. Para escanteios, vamos dar uma verificada. A gente tem um Retrô que produz 5,6, um Bahia que produz 4,5. Para mim aqui é jogo para mais de 7. Passa da média de 10 escanteios das equipes. Então mais 7 a gente ainda tem uma margem para erro. É a linha tradicional, não tem jeito. Cartões, a gente tem um Retrô que produz 2,1, um Bahia que produz 1,9. Acredito que seja um jogo intenso para cartões. Ambos levam 2 cartões ou mais. Tem que sair 2 cartões pelo menos de cada lado. Vamos para o jogo do meu Colorado, rapaziada. O que eu vou falar para vocês, hein? Jogo difícil, Fluminense jogando em casa, agora com a faca e o queijo na mão para classificar. Venceu o Internacional no Beira-Rio por 2-1. Agora é o jogo da volta. O Internacional, eu vou admitir, gosta de jogo difícil. O Inter não gosta de jogo fácil. Essa é a verdade. O Inter faz bons jogos quando tá com a faca no pescoço. É o caso aqui, né? O Internacional precisa do resultado, precisa vencer para classificar para a próxima fase. É impossível? Não, eu acho que o Inter tem um time muito bom, muito qualificado para incomodar o Fluminense. Mas realmente o valor está para o Fluminense classificar. Melhor dos melhores cenários, eu acho que é um jogo para 2 gols. Aconteceu 3 gols no primeiro jogo. Querendo ou não, agora o Inter precisa se expor mais ainda ao jogo do Fluminense. Pode deixar brecha nos contra-ataques para o Flu. Então eu acho que o over 1,5 acaba tendo valor por esse motivo. Sem contar que na média aqui das equipes, só a média do Flu é de 1,4 gols marcados por jogo. Ou seja, quase um over e meio. Tá? Ou seja, quase mais de 1,5 gols. Já do Inter é 1,2. Sofre 1,6. Acredito que seja um jogo interessante para over 1,5. Qual que é a odd, Léo? A odd tá excelente, cara. Tá 1,50 se eu não me engano. Aqui tá dizendo que tá 1,50, mas eu encontrei a 1,55 na Estrela Bet. Então é uma odd que tá valendo a pena pra gente fazer, tá? Mais de 1,5 gols vai ser minha dica principal. Escanteios, vamos dar uma verificada. A gente tem 2 equipes com médias boas. A probabilidade para mais 7 ela é bem grande, né? Principalmente do Flu aqui, que tem uma média de 10,8 escanteios por jogo no total. E o Internacional 9,8. Aqui eu vou trabalhar para mais de 4 escanteios para o Inter, tá? Porque o Inter tem uma média de 5,5 escanteios. O Fluminense tem uma média boa também. Mais de 7, muito provável que aconteça. Mas o mais 4, pelo fato do Inter precisar buscar um resultado, também vai ter muito valor no meu ponto de vista. Vai estar com uma excelente odd. Então, se tiver mais de 4 escanteios para o Inter, acima de 1,25, 1,30, eu trabalharia. Eu acho uma boa odd. Cartões, a gente tem aqui o Internacional que produz 2,1, o Fluminense que produz 1,7. Ambos levam 2 cartões ou mais. Também vejo ambas as equipes aqui recebendo pelo menos 2 cartões. E pra gente finalizar, a gente tem Derby Paulista, fechando nossa Copa do Brasil. Palmeiras jogando em casa agora, no Allianz Parque. A gente enfrenta um Corinthians numa cotação 7. Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0. Vai ser mais difícil segurar o Palmeiras em casa? Vai, mas não é impossível, tá? Pra mim, a melhor das melhores opções aqui é o menos de 3,5 gols. É o menos de 3,5.
tá pagando 1,22, tá? Por quê? É clássico, rapaziada, o Corinthians vai se segurar o máximo que der. Se o primeiro gol do Palmeiras demorar a sair, vai ser excelente por menos de 3,5. Observem a média, 1,7 do Corinthians, 0,6 gols marcados, 1,7 do Palmeiras, 0,7 sofrido. É um time que tem um sistema defensivo bom e o Corinthians aqui sofre mais ou menos um gol por jogo, tá? Acredito muito no menos de 3,5, cara. A média das equipes fica abaixo de 2,5 total, né? A média total. Isso acaba fazendo com que eu faça o menos de 3,5 de olho fechado. Pode dar head? Pode, mas pela média, pelos meus critérios, eu trabalho sempre no under 3,5 quando a gente vê equipes com essa média baixa, ainda mais em um clássico que é o Derby Paulista. Tá? Então vou recomendar para vocês o menos de 3,5. Aqui vai estar com uma odd de 1,18, mas eu encontrei a 1,22 na estrela. Oddzinha boa para a gente trabalhar em bilhete personalizado. E escanteios, Léo. Canto a gente tem o seguinte: um Palmeiras que produz 6, um Corinthians que produz 4,2. Eu vou para mais de 4 escanteios casa, porque o Palmeiras precisa se expor ao jogo do Corinthians, precisa ganhar, precisa buscar o resultado. Sendo assim, vai fazer mais escanteios. A média deles é de 6, eu estou indo para mais 4. Tem que sair 5 escanteios pelo menos para o Palmeiras. E cartões, Léo, cartões é o seguinte: a gente tem um Palmeiras que produz 1,9, um Corinthians que produz 2,8. Para mim, como é clássico, é derby, mais de 4 cartões. Sem contar que na média das equipes aqui acontece, né? Mais de 4 pelo menos. Então eu vou para um jogo aí para pelo menos 5 cartões no total. Fechou, tropa? É isso que eu, Léo Freitas, indicaria para vocês operarem em pré-live na nossa querida quarta-feira de Copa do Brasil. Tenham cautela, tenham juízo, tenham gestão de banca, não é porque tem muitos jogos que vocês vão ser afoitos a fazer dinheiro. Cuidado e cautela, tá? Tenham responsabilidade. Façam os palpites que vocês sentiram confiança, que vocês gostaram. Pô, aquilo ali, aquela linha de raciocínio do Léo, tá bacana, gostei, vou seguir. É assim que tem que ser, tá? Jamais façam algo que vocês não querem fazer, porque depois vocês criticam ou falam de alguém, mas vocês acabaram concordando com aquela análise. Então, evitem fazer isso, tá? Façam realmente as análises que vocês concordaram também. Se gostaram, deixa o like, que me ajuda muito. Se inscreva no canal se não for inscrito. E não esqueça, ative o sininho das notificações para você receber os vídeos em primeira mão. Assim você pega as melhores cotações, tá? E o bingo, Léo, vai ter bingo? Bingo já está no comentário fixado para vocês. O bilhete do canal tá seguindo aqui embaixo, o print aí para vocês verem. Infelizmente eu não posso mais falar o bilhete por motivos de problemas com o YouTube, mas o bilhete tá seguindo aí embaixo para vocês, tá? É isso, fiquem com Deus, grande abraço do Bruxo, vejo vocês no vídeo de amanhã. Tamo junto e até lá. Valeu, tropa!